Nossas crianças já estão com as suas pranchetinhas, ok? Você pode dividir a sua folhinha em 4 partes de novo, aquele jeito que eu já ensinei. E os irmãos podem abrir no final do Sermão do Monte, Mateus 7, a partir do verso 21 até o verso 29. Vamos fazer a leitura desse trecho, mesmo assentados. Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Deus nos abençoe nessa breve meditação. Crianças, imagine a seguinte situação: seus pais vão ter um daqueles dias muito atarefados. Seu pai desceu para fazer a manutenção do carro, consertar algumas coisas, tem muita coisa para fazer. Sua mãe também, é aquele dia de lavar banheiro, lavar a cozinha, e eles contam com a sua ajuda. Seus bracinhos e mãozinhas não vão cair, tá? Vocês vão ajudar seus pais. E sua mãe deixa um bilhete no seu quarto. Ela te acordou e deixou um bilhete no seu quarto com uma pequena listinha de tarefas que você precisa realizar. Número 1, guarde os seus brinquedos. Número 2, dobre a sua roupa. Número 3, arrume o seu material de estudo. Número 4, veja se tem roupa suja, porque eu já estou aqui, na beira da máquina, então vamos aproveitar. E outras coisinhas miúdas aí. Aí está lá sua mãe trabalhando, está lá o seu pai, ele voltou sujo, suado, sua mãe também já está cansada, e eles percebem que o quarto está assim num silêncio. O que esse garoto ou essa garota está fazendo, né? Aí quando chegam lá no quarto, o que eles encontram? Os brinquedos fora de lugar, o material não está separado, a roupa não está dobrada, a roupa suja continua ali. E eles perguntam: meu filho, você não viu o bilhete que eu deixei? Aí o filho responde: sim, eu vi, eu li várias vezes. Inclusive, mamãe, eu fiquei admirado porque sua letra é tão bonita. Eu peguei um papel e tentei copiar o bilhete, fazendo o formato da sua letra. E enquanto eu copiava, eu fiquei pensando nas frases que você escreveu. Como eu já estou aprendendo português, eu resolvi separar os verbos, os substantivos. Eu até coloquei tudo em ordem alfabética. Fiz o meu bilhete assim, todo em ordem alfabética. Inclusive, porque eu já copiei o seu bilhete, eu vou pegar o seu bilhete e vou pendurar no meu quadro de cortiça para ficar admirando ele de noite, antes de dormir, ficar olhando para aquele bilhete tão bonito, tão bem escrito, para eu dormir pensando nele. Então, aí é que vem aquela pergunta, Você fez isso tudo, mas não fez o que está escrito no bilhete? Você não fez o que nós mandamos? Como?
Meus irmãos, Jesus termina mais ou menos assim o Sermão do Monte. Ele usa duas imagens poderosas, duas imagens que nos falam da absoluta necessidade de obediência, como a resposta fundamental daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Então, crianças, na primeira parte aí da sua divisão, você vai desenhar uma boca e um ouvido. Você vai escrever a referência do texto, Mateus 7, 21 a 29, vai desenhar uma boca e um ouvido e vai desenhar embaixo, e vai escrever embaixo o título desse sermão, que é só ouvir e falar, só falar e ouvir, melhor dizendo, não basta. Só falar e ouvir não basta. Ok? Onde estamos então? Conclusão das conclusões, finalzinho do sermão. Jesus passa, lembram do domingo passado, dos falsos profetas para os falsos professos. Jesus passa dos falsos mestres para os falsos ouvintes. E as duas imagens, os dois parágrafos que nós lemos aqui, eles têm muita coisa em comum. Percebam aqui comigo. Ambas as histórias contrastam a reação certa, a reação esperada por Jesus e a reação errada aos seus ensinos. As duas histórias indicam que neutralidade é impossível. Como nós dissemos desde o domingo passado, só há duas escolhas, só há dois caminhos, e o Sermão do Monte todo é mostrando exatamente isso. Não há um meio termo, não há neutralidade, você não pode ficar em cima do muro, porque o muro já pertence ao maligno. Ambos também destacam que nada pode substituir a obediência ativa e prática. E isso é que vai determinar a vida ou a morte. Então essas são as semelhanças. Mas também há diferenças entre os dois relatos. E a diferença é que na primeira cena, na cena daquelas pessoas que se aproximam de Jesus naquele dia, a obediência é substituída por uma mera confissão formal, uma confissão de lábios. Na segunda cena, a alternativa à obediência é o mero ouvir. É por isso que só falar e só ouvir não bastam. É preciso obedecer. Então vamos olhar primeiramente para essa cena dos versos 21 a 23. E é uma cena que só a sua leitura deve sim nos apavorar, deve nos fazer pensar. Nós temos dois grupos retratados aqui. Embora Jesus fale muito sobre um deles, o outro está subentendido, o outro está ali. Ele não trata dos dois grupos claramente, trata de um, mas sabemos que tem dois. Porque ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Pois bem, há aqueles que dirão Senhor, Senhor, e entrarão no reino. Então são dois grupos que nós temos aqui. Mas somente um desses grupos recebe a aprovação do Senhor Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui. No verso 22 diz que muitos me dirão naquele dia. Ou seja, nós estamos aqui num ponto muito específico da história. Aquele dia em que todos estarão diante de Jesus. Que dia é esse? O dia do juízo. O dia em que prestaremos contas a Jesus Cristo. E o Senhor diz que algumas dessas pessoas, aliás, muitas pessoas, dirão para Ele naquele dia, Senhor, Senhor. Por duas vezes Jesus menciona o falar. Nem todo aquele que me diz, e no verso 22, muitos me dirão. Ou seja, a ênfase aqui é sobre uma declaração, sobre o falar. E que primeira declaração é essa? Nós vemos nas palavras Senhor, Senhor. Então veja, primeira coisa, é uma declaração respeitosa.
Senhor. Não é, e aí, cara? E aí, meu chapa? Ô, meu amigão? Não, é Senhor. Segundo, é uma declaração ortodoxa. Ela passa no teste da teologia, porque de fato Jesus Cristo é o Senhor. Isso é atestado pela igreja. Jesus Cristo é o Senhor. Terceiro, é uma declaração fervorosa. Porque não é só um Senhor, não é Senhor, Senhor. Há uma repetição aqui, uma ênfase, um certo fervor daquelas pessoas. E quarto, é uma declaração pública. Em teu nome, Senhor. Em teu nome, Senhor. Essas palavras foram ouvidas não só por Jesus, mas por outros que estavam diante dessas pessoas. Senhor, Jesus é Senhor. E mais ainda, diz aqui que naquele dia essas pessoas apresentarão a Jesus as suas experiências religiosas. Senhor, olha, nós vimos muita coisa e fizemos muita coisa, hein? Demônio não parava no nosso culto, a gente mandava tudo embora, fazia a chamada e mandava embora. Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos. Olha, Paulo vai escrever lá que profecia é aquele dom que edifica a igreja. Fazer isso não é pouca coisa não, né, Jesus? Olha, nossas experiências espirituais dariam aquele testemunho de 2 horas para fazer a igreja chorar. Experiências espirituais. E perceba uma coisa, Jesus não negou as reivindicações do grupo. Jesus não chegou para eles e disse, não, vocês nunca disseram e vocês nunca fizeram isso. Não, ok, isso tudo é verdade. Vocês falaram, vocês fizeram. Crianças, antes de eu passar à conclusão, um tempo para você desenhar. Desenhe assim aquele balãozinho de história em quadrinhos, né? Como alguém falando, escreva lá, Senhor, Senhor. E embaixo você vai escrever assim, devo confessar e obedecer. Devo confessar, mas devo obedecer. Veja, Jesus então passa do que eles dizem para o que ele diz. E aqui tem um jogo de palavras, né? Original é mais ou menos assim, olha, vocês confessam, mas eu vou confessar agora uma coisa. E o que Jesus confessa? Qual é a fala de Jesus aqui? Eu não os conheço, eu não sei quem vocês são, vocês não são minhas ovelhas, vocês não são meus discípulos. E como se isso não bastasse, afastem-se de mim, aqui é uma sentença, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí você para e pensa assim, meu Deus, espera aí, esses homens tinham a confissão certa, esses homens operaram grandes coisas em nome de Jesus, e Jesus chama isso de prática do mal. Espera aí, tem alguma coisa aí que eu não peguei, tem alguma coisa aí que eu não entendi. E qual é a chave então para nós entendermos isso? Eu creio que é o início, é o verso 21. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. E estes não entraram. Por quê? Quem entrará no reino? Os que dizem Senhor, Senhor, porque é impossível entrar no reino sem reconhecer isso. Mas não só isso, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, aquele que obedece. A versão de Lucas dessa passagem, ela é ainda mais enfática. Lucas escreve, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lembra do bilhete da mamãe? Então não adianta abrir a porta do quarto e a criança dizer, mamãe, mamãe, papai, papai, eu fiz, olha o bilhete, que lindo. E papai e mamãe vão perguntar para você,
por que você não fez o que nós dissemos? Por quê? Trata-se aqui, irmãos, de uma confissão verbal, mas não moral. Uma confissão de lábios, mas não de vida. E aqui está o engano que, pela graça de Deus, todos aqui devem vigiar e examinar o seu coração para que ele não entre no coração. Que engano é esse? É o engano de confundir a profissão pública de fé e as experiências espirituais com piedade verdadeira, deixando de lado a resposta apropriada ao senhorio de Jesus, que é obediência. Esse é o engano do nosso coração. E, meus irmãos, veja como isso é terrível e ao mesmo tempo sutil. Porque Satanás não precisa necessariamente tirar você da igreja, e quem leu C.S. Lewis, as cartas do diabo ao seu aprendiz, já percebe, já sabe o que nós vamos dizer aqui. O diabo não precisa tirar você de dentro da igreja necessariamente. Se ele o fizer, ponto para ele. Mas basta que ele semeie no seu coração um engano. O engano de que a sua confissão pública e as suas experiências espirituais, ou seu conhecimento teológico, ou o que quer que seja, sejam coisas que você vai apresentar a Deus, deixando a obediência de lado, negligenciando a obediência aos mandamentos de Cristo, achando que com isso você entrará no reino. Ele já ganhou. Ele já ganhou. E ganhou da maneira cruel, com requintes de crueldade. Porque esse grupo só vai saber disso quando? Naquele dia. Naquele dia. Eles chegam diante de Jesus convictos de que a porta será aberta e que eles entrarão no reino. Porque esse engano tomou seus corações. E não há alternativas para a obediência, porque Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. A confissão é importante? É óbvio que é. Paulo vai dizer que aquele que crê no seu coração, mas confessa com os seus lábios, este é salvo. Paulo vai dizer que ninguém pode confessar verdadeiramente Jesus Cristo como Senhor, se não for por meio do Espírito. Porém, o que Jesus está enfatizando aqui é o seguinte: como esta confissão é vista, confirmada como verdadeira? Só há uma resposta: obediência. A confissão do senhorio de Jesus Cristo só é verdadeira se for acompanhada por uma vida de obediência. E é esse o engano que também ronda a próxima cena, a próxima história do Senhor Jesus. Porque só quem faz a vontade do Pai entrará no reino. Jesus então diz: portanto, mais uma lição, mais um reforço, mais um contraste, só que agora não entre o só falar, não obedecer, mas agora o só ouvir. Perceberam aqui? Jesus passa do falar e fazer para o ouvir e fazer, ou ouvir e não fazer, De um lado nós temos aquele que ouve e pratica, e do outro, aquele que ouve e não pratica, e os dois ouvem a mesma coisa. Qual é a ênfase de Jesus aqui? Quem ouve as minhas palavras, as minhas palavras. E ele nos fala que esses homens construíram duas casas. Então, crianças, vocês vão desenhar duas casas. Uma em pé, bonita, firme, e a outra toda destruída, toda em ruínas. E embaixo você vai escrever: tenho que ouvir e praticar e obedecer. Então veja, vamos notar algumas coisas importantes aqui nesse trecho.
Jesus não está distinguindo as duas casas durante o seu processo de construção. Se pudéssemos observar esses homens construindo suas casas, elas seguiriam basicamente o mesmo caminho. Elas seriam indistinguíveis até um determinado momento. Elas estariam lá, pintadinhas, com a janelinha, com o seu telhado, e você ia olhar, ok, duas casas, poderiam pintar da mesma cor, usar a mesma planta, a mesma arquitetura. Elas não são distinguíveis até um determinado momento. E que momento é esse? O momento em que a tempestade vem. E no momento que a tempestade vem, aí nós vamos perceber uma diferença que até então estava oculta aos nossos olhos. Que diferença é essa? A diferença que está lá, debaixo do piso, no alicerce desta casa. E essa é a ênfase de Jesus aqui. Ele está contrastando dois alicerces: o alicerce firme da rocha e o alicerce instável da areia. Note também que esses dois homens, como eu já adiantei, eles são comparados a pessoas que ouvem estas minhas palavras. Todos dois ouviram as mesmas coisas. Se nós fôssemos trazer essa história para hoje, nós poderíamos dizer que esses dois personagens, eles frequentam a igreja, eles leem a Bíblia, eles participam da comunhão, eles servem a sua igreja, eles estão sentados na frente de um pastor, ouvindo o sermão, talvez anotando. Os dois estão na mesma situação, na mesma condição, nenhum deixou de ouvir. Mas ouvir só não basta. A pergunta não é só se você confessa ou se ouve, mas a pergunta que Jesus quer que você responda aqui é se você faz, se você cumpre, se você pratica, se você obedece. E esse é um final apropriado para o Sermão do Monte, como nós já vimos. Jesus vem desde o início falando que só há dois caminhos, só há duas opções, só há duas escolhas. A ênfase nessa urgência se torna maior a partir do verso 13, que nós já examinamos no domingo passado. Então lembra, quando ele falou dos dois caminhos, ele disse: um leva à perdição. Quando ele falou dos falsos profetas, disse que o seu destino era o fogo, ao compará-los com as árvores que dão fruto podre. E agora, os que confessam só de lábios, os que só apresentam as suas grandes experiências espirituais, mas não obediência, serão rejeitados para sempre. O destino de quem só ouve e não pratica é a ruína completa. E você deve estar pensando: nossa, Jesus é bom em assustar a gente, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. De certa forma, é isso que ele quer fazer, mas de uma maneira muito própria. Imagine comigo uma situação: Rio de Janeiro, no mês de janeiro ou fevereiro, você sabe o que vem, né? Temporal. Quantos já passaram por um temporal na cidade do Rio de Janeiro, ficaram presos, alagados, a água entrou? Pois é. Essa é a nossa cidade. Imagine um temporal do Rio de Janeiro. Você mora numa área que pode encher e você, sei lá, né, não ligou muito, estava cansado, foi dormir e está lá chapado, né, a chuva comendo solto lá de fora, você está dormindo e eu, seu vizinho, né, alarmado com aquilo, chego esbaforido, bato na sua porta, acorda, a chuva está entrando aqui na sua casa, e você: oh meu Deus, o que aconteceu? A chuva está entrando aqui. Dificilmente você vai dizer para mim: pô, cara, você me assustou, você está maluco? Não, você vai tomar um susto. Só que você vai dizer para mim: poxa, obrigado, eu estava dormindo, eu não estava atento, poxa, vamos lá, me ajuda aqui. Dificilmente você vai me acusar de ser culpado, de te acordar naquela hora da noite. Você vai se assustar, mas você vai me agradecer. Jesus quer nos alertar.
Ele bate na nossa porta com força nesta manhã. Mas dificilmente você vai chegar para Jesus, pô, que isso, pega leve. Não. Senhor, obrigado, porque essas palavras são duras, mas são necessárias. Eu fui salvo da tempestade, da tua ira. O Senhor está nos alertando para que naquele dia nós não estejamos enganados quanto à nossa condição espiritual. Jesus está batendo na nossa porta dizendo: uma tempestade virá, a ira de Deus virá. E se a sua casa não estiver firme, você irá sofrer a ruína. Meus irmãos, ninguém entra no reino pela obediência, mas ninguém que entra no reino é desobediente. Vou repetir isso para você. Ninguém entra no reino pela sua obediência, senão seria mérito. Mas ninguém que entrará no reino é desobediente. A obediência será a marca clara de que a sua confissão é verdadeira e de que aquilo que você ouviu resultou em real transformação. Então veja, nós somos salvos por graça, mas a vida de graça do salvo se manifesta por meio da sua obediência. Pregar obediência sem a graça é atar em você fardos pesados. E você sabe que a força para obedecer Jesus não vem do seu poder, como nós cantamos. Mas por outro lado, pregar a graça de Deus sem a necessária resposta de obediência é baratear o que é precioso. É vender a pérola de grande valor na loja de R$1,99, como se fosse artigo de plástico. É graça barata, é fazer pouco daquele que veio até nós e deu a sua vida por nós. É fazer pouco do sangue inocente, é fazer pouco da vitória sobre a morte de Cristo. É graça barata. Então reflita nesta manhã, responda para si mesmo: você já confessou Jesus como Senhor? Você o ouve, mas você o obedece? E meus irmãos, nenhum de nós aqui o faz de maneira perfeita. Nenhum de nós aqui obedece a Cristo todos os dias, todas as horas, de maneira perfeita, alegre, imediata. Não. Então, nesse caso, pastor, o que eu faço? Estarei condenado? Não. Pratique o primeiro ato de obediência que você deve praticar nesses casos. Se arrependa do seu pecado e peça perdão a Cristo, porque isso também é obedecer. Esse é o primeiro ato de obediência diante da desobediência. Ele disse, se você confessar, João disse, né? Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, seu primeiro ato de obediência nessa manhã, ao constatar que você não obedece, é pedir perdão. É clamar: Senhor, dá-me graça para te obedecer. Senhor, a graça que me alcançou, renova em mim hoje, para que eu possa me empenhar numa vida de obediência. Eu me arrependo da minha desobediência, eu peço perdão pela minha desobediência, e levante-se dessa oração confiante que Ele é fiel para te perdoar. Mas o texto termina com os últimos 2 versículos, e vamos rapidamente a eles. Crianças, vocês vão desenhar uma coroa, um cetro, e escrever: Jesus tem toda a autoridade. A reação aos ensinos de Jesus é de maravilhamento. As multidões estão maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensina como quem tem autoridade. E que autoridade é essa? Não apenas a autoridade de um mestre, é o que está mais evidente aqui, né? Ao contrastar Jesus com os mestres da lei. Mas não só isso, é a autoridade do Cristo, do ungido, do Messias, daquele que disse: eu vim para cumprir a lei.
Jesus é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento. É a autoridade de um Senhor. Nesse texto nós ouvimos, Senhor, Senhor. E Jesus não disse para aquele grupo, não, menos, eu não sou tudo isso. Não, ele recebe essa declaração, ele é de fato o Senhor. Ao ensinar a lei, ele disse, eu porém vos digo, eu digo agora, porque eu sou o Senhor. Mas é a autoridade também de um Salvador, porque só o Salvador pode apontar o caminho da salvação, que é estreito, de porta apertada. Só um Salvador pode nos levar por este caminho. É a autoridade de um juiz, porque naquele dia muitos me dirão. A quem estão dizendo Senhor, Senhor? Ao juiz daquele dia, o próprio Jesus Cristo. É a autoridade de Filho de Deus, porque Jesus se referiu à vontade do meu Pai. Ele é o Filho unigênito. E só o Filho unigênito poderia nos ensinar como nós nos dirigimos ao Pai, o Pai nosso que está nos céus. E por fim, esta é uma autoridade divina. Jesus é Deus. Quando ele diz lá nas bem-aventuranças que nós seríamos bem-aventurados quando por causa dele nós fôssemos perseguidos, e compara a igreja aos profetas que foram perseguidos por causa do Deus a quem serviam. Se ele nos compara aos profetas, olha a lógica aí, né? Ele está se colocando no lugar de Deus, e ele é Deus, ele pode fazer isso. Ele é Deus encarnado. Então, meus irmãos, nós estamos diante aqui das palavras e do ensino daquele que é mestre, Senhor, Cristo, Salvador, Juiz, Filho, o perfeito Deus. E eu te pergunto, qual será a sua resposta a Ele? Qual será a sua resposta ao que Ele acabou de nos dizer, não só hoje, mas ao longo de 22 semanas, neste domingo pela manhã? Você se maravilhará, se arrependerá dos seus pecados, o confessará, o seguirá de todo o coração, dependente da graça dele para obedecê-lo até o fim e perseverar até o fim? Ou você irá desprezá-lo para a sua própria ruína e destruição? Oremos. Nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Quem aqui é suficientemente capacitado, habilitado para seguir sozinho este caminho? Quem de nós aqui tem tal nobreza de caráter, boa vontade, autoestima, o que quer que seja, para obedecer estas palavras sem o auxílio da Tua graça e do Teu Espírito? Não há ninguém, Senhor. E nós confessamos a nossa insuficiência, a nossa debilidade, o nosso coração enganoso e pecador, e clamamos, Senhor, por misericórdia, clamamos por socorro a Deus, pois queremos naquele dia ouvir de Ti: bem feito, servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Nós queremos isso, Deus, mas como nós tropeçamos, como nós nos enganamos, como, Senhor, nossos olhos são levados a coisas inúteis, sem vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos a tolice, perdoa-nos, Senhor, a intransigência, perdoa-nos, ó Deus, a rebeldia, e faze de nós, Senhor, servos atentos à mão do Seu Senhor. Faze de nós, Senhor, filhos obedientes à voz do Pai. Que todas essas palavras estejam em nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que ao ouvirmos a Tua voz, Senhor, nos coloquemos em prontidão para cumprir toda a Tua vontade, sabendo que ela é boa, perfeita, agradável, fiel, verdadeira, e é o único caminho, Senhor, para
nos conduzir à vida eterna. Ó Deus, sustenta-nos, Senhor. Sustenta os nossos joelhos vacilantes, a nossa mente por vezes confusa, nosso coração enganoso. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos nesta manhã. E, ó Deus, tira as escamas dos olhos daqueles que não atentaram para este momento descrito aqui pelo Senhor. Ó Deus, tira as escamas dos olhos daqueles que estão construindo as suas casas no alicerce instável da areia. Ainda há tempo, ainda há promessa de salvação para todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Que eles busquem a Ti enquanto Tu podes ser encontrado, que eles clamem a Ti enquanto o Senhor está próximo. Nós oramos, ó Deus, agradecidos pelo Teu ensino em todo esse sermão do monte. Possamos sair daqui renovados, na fé e na esperança em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém.